Feliz sábado a todos. Que Deus seja louvado, que Deus seja presente aqui entre nós, neste momento, para estudarmos um pouco a palavra dele. Eu convido a todos para abrirem suas Bíblias. Em 1 Timóteo 2,15. E diz assim, 1 Timóteo 2,15. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz, se elas permanecerem na fé, no amor, na santidade, com bom senso. Logo após a queda de Adão e Eva, vieram consequências do pecado. O homem teve consequências de começar agora a ter que trabalhar, suar e ter espinhos e ter ervas daninhas. A mulher também teve a consequência, agora você vai dar à luz a um filho, mas a tarefa de ser mãe, a tarefa da maternidade já havia sido determinada por Deus antes do pecado. Deus, o nosso Criador, já havia estabelecido ali o casal. E para o casal ele pôs o papel do pai e o papel da mãe. E Deus, antes do pecado, já havia falado também, crescei e multiplicai-vos. Essa era a bênção de Deus para o homem e para a mulher, para o casal, para a nova família de seres humanos que ele havia acabado de criar. Então, a bênção de ser mãe, a bênção de gerar um filho em seu ventre, essa foi a bênção que veio antes do pecado. E agora, com a queda, vem uma consequência. Você vai continuar tendo filhos, você vai continuar sendo a pessoa que vai gerar a criança dentro de você, mas agora vai ser com dor. Agora vai ter consequências para isso. Vocês já se pensaram que, muitas vezes, no mundo de pecado, a dor acaba sendo realmente uma bênção? Quando as pessoas se acometem com leishmaniose não, com hanseníase, e perde a sensibilidade e não consegue sentir dor que seja ao espetar algum instrumento na ponta dos seus dedos, nesse mundo de pecado acaba sendo um problema. Então, muitas vezes, aquilo que Deus permite que aconteça com a gente, que a gente pode achar que é uma coisa ruim, Deus ainda põe aquilo como bênção para nós. E aqui nesse momento, Deus coloca essa consequência para Eva, para as mulheres, para a maternidade. Você vai gerar o filho com dor. Ali ia ser o impulso ali. Quem já foi mãe, né? Quem já passou por um parto normal, sabe que é naquele momento da contração de grande dor que a gente faz a maior força para conseguir ajudar a criança ali no nascimento. Então, acaba sendo um aspecto que aparentemente podia ser negativo, mas que agora é para o benefício, né, para poder a criança, né, ser saudável. E aqui vem um outro texto aqui, né, de 1 Timóteo falando. Portanto, será salvo, dando à luz a um filho. A maternidade é um momento, a experiência que Deus permite, é o chamado que Ele faz para cada mulher, para que, através da maternidade, a gente possa desenvolver mais e mais o caráter de Deus na nossa vida. Domingo passado, né, no começo dessa semana,
nós tivemos a celebração do Dia das Mães. É um dia muito querido, né? A gente busca estar perto da mãe. Agora, na pandemia, às vezes nem sempre é possível, mas a gente fala, a gente liga, a gente manda mensagem, a gente tenta expressar um pouco do carinho de tudo que a nossa mãe representou para nós. E cada mãe, cada mulher, quando é chamada por Deus para ser mãe, é porque ela deseja que você possa desenvolver dentro de você um pouco mais do caráter de Deus. E isso acontece para o pai também, quando ele se torna pai. Tanto a parte da educação, a parte de cuidar de filhos, a gente vai poder sentir um pouco da experiência de Deus Pai em relação a nós filhos, de uma forma em miniatura, de nós para com os nossos filhos. Os nossos filhos vão realizar coisas que muitas vezes não é aquilo que a gente direcionou, não é bem aquilo que foi a orientação, mas o nosso amor por eles não muda. E assim o amor do nosso Pai também. Apesar de nos distanciarmos dele, o amor dele por nós não muda. A gente pode sofrer consequências por termos feito escolhas erradas, mas o amor de Deus, o plano, a mão estendida de salvação por nós, continua a mesma. E nós provamos isso mais ainda através da paternidade e da maternidade. Então, olha só, maternidade, a oportunidade de Deus desenvolver em nós um pouco mais da semelhança dele. Jesus, quando veio a essa terra, ele desenvolveu um trabalho de serviço. Ele não veio aqui para ser servido, mas para servir. E ele é o nosso maior exemplo de serviço nessa terra. E ele chama cada uma de nós também. Quando nós estamos gerando uma criança, muitas vezes a gente pensa em se alimentar melhor. Às vezes a gente nem tem vontade de de adotar algum hábito saudável, mas por amor ao nosso filho, por amor àquele ser que nós estamos gerando, a gente faz isso. Ah, mas eu queria ficar na cama mais um pouco, mas agora a criança está chorando, está tendo uma necessidade. A gente tem que levantar. Então a gente vai esquecendo o quê? Das nossas próprias necessidades, do nosso próprio eu, e a gente vai alimentando mais o amor ao novo ser que está ali nas nossas mãos. Então, a maternidade se torna a maneira de exercitarmos melhor esse amor ao outro, esse amor que Deus pede de serviço a quem está à nossa volta. Porque Jesus, sendo encontrado em forma humana, se humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não precisava ter descido do céu aqui, mas ele desceu por amor. Ele não precisava ter passado pela cruz, mas ele passou por amor, por você, por mim. E quando nós temos os nossos filhos, é a maneira também de nós desenvolvermos esse amor de serviço aos outros. E essa obra é uma obra de equipe, né? Pai e mãe ali, um do lado do outro, um complementando o outro. O pai ajudando de uma maneira, a mãe ajudando de outra maneira e formando assim uma equipe. Trabalhos diferentes, mas de igual importância. Trabalhos de formas, cada um atuando numa parte, mas tão importante um quanto o outro. E temos até declarações dizendo que o trabalho da mãe se iguala a de um juiz, o juiz da nação. Nós temos visto nesses últimos dias a importância de ter bons juízes na nossa nação. Juízes que sejam firmes no dever, juízes que tomem uma boa atitude, tomem uma boa decisão, porque vai trazer consequências para a nação inteira. Uma população toda pode sofrer se aquele juiz não tiver uma boa atuação. Olha a importância que é.
o trabalho de ser o juiz de uma nação. E Deus compara o trabalho da mãe, a obra de educar os filhos, é tão elevada quanto a posição de um juiz da nação. E Deus chama pais e mães nessa obra de educação. Deus chama a cada um a desempenhar de forma fiel essa tarefa. E se nós pudéssemos olhar com os olhos de Deus, através dos olhos que Ele tem sobre nós, se o céu, pudesse ser aberto e pudéssemos ver através da luz de Deus o trabalho, a obra de cada um, nós ficaríamos espantados de ver como Deus encara o trabalho da mãe. Enquanto o pai trata com coisas que devem perecer e passar, a mãe trata com o desenvolvimento de mentes, com o desenvolvimento do caráter, trabalhando não apenas para esse tempo, mas para toda eternidade. Mãe, o seu trabalho é muito importante. Pai, o seu trabalho é importante. É através do seu trabalho que traz o maior sustento da casa, para poder dar ali o local de morar, a alimentação, todo o custo, muitas vezes, da própria educação, da escola para os filhos. Mas o trabalho da mãe de estar ali junto, educando, trabalhando, formando o caráter, é muito importante. Pois não é apenas para esse momento aqui, mas é para toda a eternidade as consequências deste trabalho. E a mãe desenvolve muitas tarefas. Olha só, esse é o texto que eu falei, A mãe trata com o desenvolvimento de mentes e caráteres, trabalhando não apenas para esse tempo, mas para toda a eternidade. E a mãe em casa desenvolve muitas tarefas. Ela trabalha como uma administradora, tendo que olhar tudo que tem em casa, tem que fazer compra disso, está faltando esse produto, não, esse já tem demais, agora é isso que está precisando, a meia ficou pequena, tem que comprar meia, e ela vai administrando e vai vendo, olha, agora eu preciso que me ajude com isso, e de sexta-feira, então, que é o preparo para o sábado, não limpou essa parte do quintal, não, tem que terminar de fazer a comida. É uma grande administradora o papel da mãe. Tem que cuidar administrando também a parte das finanças, mesmo que seja o marido que venha com a maior renda. Mas ela tem que administrar para quê? Não gastar demais com uma coisa e faltar em outra? Ou gastar tudo no início do mês e não ter para o final do mês? A mãe ajuda muito na parte da limpeza da casa. E nessa questão de Covid, a gente vê como isso é importante, para não se multiplicar a doença e para a gente poder conter, e poder ter uma vida mais saudável. Ela trabalha como chefe de cozinha. E isso eu levanto uma questão muito importante. É através do que a gente compra no supermercado, através do que a gente vai preparar de alimento em casa, a gente vai estar contribuindo para uma maior saúde, para um estilo de vida mais saudável para a nossa família. Então, mãe, está nas nossas mãos muito da saúde da nossa família, muito daquilo que eles vão estar colhendo, como resultado. Trabalha como padeira, tem o papel de fazer um bom pão, A gente às vezes pode comprar, providenciar, mas se a gente aprende a fazer em casa, a gente também vai estar trazendo alimento de melhor qualidade. A gente vai parar, muitas vezes, para ler uma mensagem da Bíblia com as crianças, na ausência do pai, às vezes não pode estar presente no culto ali da família, é a gente que vai fazer essa parte de capelã, atuando, lendo, orando, levando aos nossos filhos a palavra de Deus. Vamos atuar como professoras. E nessa questão de pandemia, quantas mães que às vezes nunca tinham passado pela experiência de professora, tendo aula online, tiveram que se transformar em professoras assim, do dia para a noite. É desafiador tirar dúvidas, esclarecer, fazer tarefas junto com os filhos.
ajudar eles a se desenvolverem fisicamente, né, sendo quase professoras ali de educação física junto. Temos que atuar como psicólogas. Nossos filhos às vezes estão calados, estão tristes, não vieram falar direto com a gente, mas a gente tem que ir lá com todo o tato, conversar, tentar ver o que está acontecendo para poder ajudá-los naquele momento. A gente atua como enfermeiras, como médicas, como dentistas, ajudando na saúde bucal dos nossos filhos. Atuamos, se temos animaizinhos em casa, ajudamos até como veterinárias também, levando o filho de um lugar para o outro como motoristas. Se sabemos costurar, remendando alguma roupa, fazendo uma barra, ou mesmo costurando a roupa toda. Se temos um jardim, uma horta. Então, olha como é amplo o trabalho da mãe. Mesmo que ela não esteja trabalhando fora de casa, mas só as coisas já de dentro de casa, como é complexo esse trabalho. E esse trabalho, não sou eu que estou chamando você, não é o teu esposo, não é o pastor da igreja, não é o teu pai e a tua mãe. Mas esse é um trabalho que Deus está chamando você. Esse é um trabalho dado por Deus. E Deus chama as melhores pessoas para cuidar do desenvolvimento de seres humanos. Deus chama pessoas que, às vezes, podem se sentir não capacitadas, mas Ele capacita para isso, se a gente se colocar nas mãos dEle. E quando nós admoestamos os nossos filhos, quando nós corrigimos eles, nós estamos ali como que exercendo um papel de Deus na vida deles. Estamos sendo representantes de Deus para eles, pois estamos ajudando ele a delinear, a mostrar o caminho certo, a conduzi-los no caminho que leva para o céu. E nós não estamos apenas passando conceitos, mas nós estamos treinando eles. Quem gosta de esporte já viu que não adianta só chegar assim, vamos reunir aí, olha, a seleção vai reunir para jogar. E já chama ali, ó, vamos nos encontrar lá, o jogo é às 17, vamos às 16h30, só para aquecer um pouquinho e jogar. Não, foi muito treino antes, muito preparo antes que teve. Que está ali labutando e o treinador, não, de novo, não está bom esse passe, não, faz de novo essa parte. E treino físico, e treinando os passes, e treinando como mexe com a bola. Treine a criança no caminho em que deve andar. Então é treinar. Mas eu já falei isso para ele, 1, 2. O treinador, quantas vezes o treinador tem que falar para o jogador o que ele tem que fazer? Às vezes tem que ser todo o treino, e não é só uma vez, são várias vezes no dia, todos os dias. Quem é profissional está ali treinando todos os dias, e muitas horas. Nós, como pais, também estamos ali treinando os nossos filhos. Para quê? Para um propósito não só aqui nessa terra, mas para um propósito eterno. Então, nós precisamos também ser perseverantes, nos preparar para exercer esse trabalho, para treinar os nossos filhos. Apesar desse trabalho de treinar os filhos estar tanto na mão dos pais quanto das mães, mas é a mãe que fica com os detalhes. Pois é a mãe que acaba passando mais tempo com os filhos. Pois é a mãe que foi chamada para Deus para exercer essa parte com os filhos. Né? Não diz que a mãe parece que tem um sétimo sentido, a mulher tem um sétimo sentido, e ela consegue perceber coisas que às vezes o pai não conseguiu perceber. Às vezes eu chego em casa e só de olhar umas coisas assim, mas quem que fez isso? Como a senhora sabe disso? Ninguém falou, mas é percepção que a gente tem das coisas, né? A mulher acaba tendo uma percepção um pouco diferente do homem. E isso ajuda a mulher na questão de ser mãe, para ajudar a lapidar. E a gente pega uma pedra bruta, que pode ser apenas uma pedra esbranquiçada, e ao lapidar, e ao
ajudando ali nos detalhes, a refinar, a polir, a gente vai transformar, vai permitir que os nossos filhos se tornem pedras preciosas. Não foi fácil, teve que ter muito investimento nisso, teve que dedicar tempo, teve que dedicar esforço, energia, mas vocês sabem que aquilo que é importante para a gente dedica tempo. A gente encontra um tempo para fazer aquilo. Quando a gente põe valor naquilo, quando a gente sabe que aquilo é valioso. E os nossos filhos, por mais que seja meio geral, assim, a gente, na nossa natureza de pecado, ninguém quer ser, como que fala? Disciplinado. Não é da nossa natureza alguém chegar e te pôr um limite, te pôr uma disciplina, a gente não fica feliz com isso. Mas Deus age assim com a gente porque Ele está preparando o nosso caráter para a eternidade. E a gente, como pais, especialmente nós, mães, Deus nos dá também essa tarefa de, apesar dos nossos filhos, às vezes não gostarem, a gente ter que pôr limites, a gente ter que orientar eles. E quando nós dedicamos esse tempo, pode ser que ali na hora eles não gostem da disciplina, mas eles entendem isso como amor. Pois você foi lá e dedicou tempo para corrigi-los, para orientar eles no caminho certo. E essa é uma missão que Deus entrega nas nossas mãos, mas que anjos desejariam essa missão. A missão de ajudar na educação dos filhos. Um anjo não desejaria uma missão mais elevada, pois essa é uma tarefa, é uma obra que está sendo realizada a serviço de Deus. É o nosso Deus que está nos chamando para realizar esse serviço. E nós devemos contar isso como um grande privilégio, poder exercer esse serviço para o nosso Deus. A mãe, dentro do lar, ela é a rainha, sim. Né? Tem, às vezes, a frase que é tão usada, a mãe é a rainha do lar. E é assim que deve ser considerada pelos filhos, deve ser considerada pelo esposo. E ali dentro do lar, mãe, exerça a sua função de forma soberana. Pense lá na Rainha Elizabeth, que já está há trocentos anos, né? Lá na coroa inglesa, e teve um grande problema na família real esse ano. O filho com a nora americana fizeram como uma rebeldia ali no reino, relataram fatos para a imprensa americana e foi meio que um escândalo. E como que a rainha, como que a família real se portou? Rebateram discutindo? De forma alguma. Nós vamos resolver isso em família. Nós vamos conversar isso depois. Gente, com muita classe. Foi um escândalo mundial isso. Mas ela resolveu com soberania. Tipo assim, a gente está no controle, a gente vai resolver isso. Então, mãe, às vezes a gente se escabela. Às vezes a gente vê umas coisas que a gente, já dá vontade de voar e pegar no pescoço. Com soberania, nós somos as rainhas do nosso lar. Nós devemos resolver isso também com sabedoria, com um governo inteligente dentro do nosso lar, usando as nossas palavras para construir, para ajudar a corrigir o problema e não usar nossas palavras só para aumentar ainda mais a confusão. Essa obra é uma obra semelhante à do Espírito Santo. É a obra de estar ali inculcando a verdade na mente dos nossos filhos. Existe um Deus em cima do céu, e a luz da glória do seu trono repousam sobre a fiel mãe, enquanto ela se esforça por educar os filhos para resistirem à influência do mal. Toda vez, mãe, que você estiver ali, querendo ajudar seu filho a resistir às forças do mal, a luz de Deus, a luz do céu, estará sobre você. Você não está sozinha neste momento. Pode parecer, mas você não está sozinha. Deus está com você.
E nenhuma outra obra pode se comparar à sua em importância. A mãe não tem como um artista que pintar belas formas numa tela. Nem como escultor de cinzelar ali um mármore, fazendo uma bela imagem. Também não tem como escritor de expressar um nobre pensamento em eloquentes palavras. Nem como músico de exprimir em melodia um belo sentimento. Mas cumpre, com o auxílio divino, gravar na alma humana a imagem de Deus. O seu trabalho é mais valioso que o de Michelangelo, que está lá no museu. É mais valioso que o de Rafael, que está lá imortalizado também na parede, pintado, e pessoas vêm de toda parte do mundo para ver aqueles quadros maravilhosos. O seu trabalho é de moldar, de gravar na alma humana a imagem de Deus. Um dia, com o pecado, nós perdemos a imagem de Deus, perdemos a luz que nos cobria. E agora Deus quer nos usar como instrumentos para trazer novamente na vida de cada um de nós, na vida dos nossos filhos, a imagem dele de novo. Devemos resistir à tentação de nos conformar com os padrões do mundo e seguir como esse chamado que o Senhor nos faz. Deus nos chama para ser a nossa missão. A gente não vê tantas pessoas que foram fazer missão na África, no Egito, foram fazer lá na Índia. Nós estamos fazendo a nossa missão primeiramente ali no lar, com os nossos filhos, com aqueles que estão ali em nossa volta. E quando nós educamos os nossos filhos para a palavra de Deus, para escutar, para fazer o culto em casa todos os dias, nós somos como uma cooperadora do pastor, pois quando chega na igreja, os nossos filhos também vão estar com ouvidos abertos para ouvir a mensagem que está trazendo ali. Não apenas vindo na igreja, mas o que o pastor fala não detém nada. Então, nós estamos sendo cooperadoras, né? O pastor vem aqui na frente dizer a mensagem, mas nós também desempenhamos uma parte para ajudar os nossos filhos a entender e a captar aquela mensagem, conforme aquilo que nós já fizemos durante a semana ali em casa. É uma obra grandiosa e nobre, pois começa dentro do nosso lar, mas não permanece apenas no nosso lar. Essa influência vai para os nossos vizinhos, se moramos num prédio, vai para as pessoas ali que a gente sempre está vendo, vem para a igreja, pois é consequência daquilo que nós temos no lar, nós vamos ter a consequência aqui na igreja. Depois, quando os nossos filhos casarem, eles vão levar agora para outro lugar, para esse novo lar que eles vão formar. Eles vão levar parte da educação que nós passamos para eles. Então, olha só que influência, não é assim tão rápida, né? Mas é uma influência duradoura, que vai pouco a pouco disseminando, influenciando e levando. E os nossos filhos vão sendo educados para serem úteis, tanto aqui neste mundo, como no mundo eterno, tanto na nova terra, que é para toda a eternidade. É uma obra fácil? Não. Estamos preparadas para isso? Muitas vezes não. Mas porque não estamos preparados, não quer dizer que nós não possamos fazer. Deus, ele capacita aqueles que ele chama. E se ele está chamando cada uma de nós, ele também vai nos capacitar para isso. Peçamos sabedoria a ele. Que a gente possa pedir sabedoria a Deus. E ele vai nos atender. Ele vai nos dar sabedoria para como lidar com as situações. Ao estudar a palavra, ao buscá-lo em oração. Ele que é o nosso Criador, que está nos chamando para essa obra, ele vai estar ao nosso lado para fazer isso. E muitas vezes, olha, agora ficou tão disseminado cursos online, que a gente nem precisa sair de casa. Às vezes para assistir uma palestra, para escutar mensagens de educação, e assim a gente pode se preparar melhor também, cada vez mais,
para educar os nossos filhos. E essa é uma parte que não tem assim formatura no final do ano. A gente pode ir estudando, e quando a gente acha que já sabe tudo, chega a novidade e a gente tem que continuar sempre se aperfeiçoando. Temos que estar sempre buscando e usar tanto as nossas palavras quanto o nosso exemplo para ensinar. Às vezes, a gente vai ficar, bebe água, mas nosso filho não vê a gente bebendo água. Então, é através das palavras e das nossas atitudes. Chegar perto e beber água, vai ter uma influência. Agora ele viu que tem coerência entre o que eu falo e o que eu não falo. E a gente pode ver que muitas vezes, quando chega na adolescência, a gente pensa, nossa, mas o que está acontecendo? Ele não era assim, vem as mudanças hormonais e vem mesmo, começa a influência dos amigos mais forte agora em casa. E se o nosso filho não ver coerência entre o que nós estamos falando e o que nós estamos fazendo, isso vai gerar, assim, olha, uma falta de confiança na gente. E a gente vai abrir um espaço entre nós e eles. A gente vai abrir um distanciamento para a gente continuar ajudando eles, continuar direcionando eles. Então, pais e mães, né, vamos ser coerentes naquilo que a gente fala com aquilo que a gente faz. Vamos pedir força para Deus, porque do mesmo jeito que Ele quer moldar a vida dos nossos filhos, Ele está trabalhando e moldando a nossa também. Vamos ser honestos, às vezes tem pontos que é difícil para nós. Vamos falar para o nosso filho, não, filho, realmente eu falhei nisso, esse é um ponto difícil para a mamãe, eu estou orando por isso. Deus tem me ajudado, mas às vezes eu ainda estou falhando nisso. Isso vai ajudar ele a ver que você depende de Deus. E quando ele tiver também uma dificuldade, ele vai fazer o quê? Vai buscar a Deus também naquela dificuldade. Há grandes consequências para o nosso trabalho. Em grande medida, né, as consequências, o destino dos nossos filhos está em nossas mãos. Quando nós falhamos, quando nós não damos importância, quando nós deixamos para lá. Muitos dos fracassos, muitos dos crimes podem vir por causa dessa ignorância ou dessa negligência ao guiar ali os passos infantis de uma criança. Então, muita gente que às vezes se desviou, foi para outro lado, é porque faltou ali, quando era criança, direcionar, limitar, demonstrar amor na educação, orientar, ver que alguém estava ali se importando, que amava de verdade. Como também aqueles que têm abençoado o mundo com inteligência, com verdade, com santidade, muito teve influência de uma mãe cristã que o educou e que orava por aquela pessoa. Então, tanto pessoas que influenciam para o bem, também teve a sua influência ali, quando era pequeno e a mãe o conduziu pelo caminho certo. Então, mães, há grandes consequências para a vida dos nossos filhos. E nós fazemos parte disso. E nós queremos que a nossa influência na vida deles seja para poder abençoar o mundo. Se chegasse alguém na sua porta, olha só, nós queremos, né, que os nossos filhos se tornem instrumentos nas mãos de Deus. Por isso o educamos, por isso Deus nos chama para realizar essa obra na vida deles. Se chegasse alguém na sua porta e deixasse uma criança e falasse, olha, esse daqui é o herdeiro do trono da Inglaterra, que acho que é um dos países que a gente mais conhece hoje, que tem rei ainda, né? Como você educaria essa criança? No tempo que sobrasse? Naqueles últimos minutos, quando você... não, eu já estou cansada, pode deitar que eu vou deitar também.
Será que ou você se empenharia o máximo que você pudesse para fazer um bom trabalho, para poder educar essa criança que um dia seria o rei? Nossos filhos são chamados por Deus para serem herdeiros de um trono, mas não do reino da Inglaterra. Serem herdeiros de um trono para reinarem com Deus. Gente, a responsabilidade é muito maior. Eles estão sendo preparados, nós estamos fazendo parte da preparação deles para eles serem reis para Deus, para reinarem por todos os séculos eternos que estão para vir. É uma obra de muita importância, mãe, essa que temos nas nossas mãos. E há uma recompensa, sim, mãe. Há uma recompensa para a mãe que é fiel nesse dever que Deus a chama. Anjos vão escrever o seu nome com um dos maiores missionários do mundo. Você já escutou de Andrews? Já escutou dos pioneiros da igreja, Joseph Bates? Já escutou de Guilherme Miller? Gente, foram pessoas que fizeram uma grande obra missionária de Deus, levando o evangelho a todos. Wycliffe, na Suíça. São nomes que as pessoas, a gente menciona no mundo cristão e eles são muito lembrados. O teu nome estará ao lado deles, pois a tua obra missionária também é de tão grande importância quanto a deles. Pode ser que numa recompensa humana, num prêmio de Oscar, num prêmio de Grammy, nunca será mencionado o trabalho de uma mãe. Pode ser até que as pessoas premiadas ali, se um dia olhasse para a gente, nossa, essa mulher, fica falando umas coisas antiquadas da Bíblia, mencionando esse livro que a gente nem... velho demais, a gente nem acredita mais. Olha a roupa dela, nem está na moda. Ela nem tem todos os adornos que a gente tem aqui. Mas será que isso é realmente o que importa? Quais são os nossos valores? O que a gente quer passar como realmente valioso? Não importa se não estamos recebendo condecorações ou reconhecimento das pessoas que são ditas grandes para apenas o mundo. Nosso maior reconhecimento, nossa maior vitória está nas mãos do nosso Deus, que vai pedir para os anjos escreverem o nosso nome no livro da fama imortal. Não vai estar na Rua da Fama lá em Los Angeles, mas vai estar num lugar de fama imortalizado perante todo o universo, pois nós fomos instrumentos nas mãos de Deus e permitimos também que os nossos filhos crescessem para ser instrumentos nas mãos dele. Assim, mãe, junto com o nosso esposo, nós podemos ajudar a preparar a nossa família, não só para este mundo, mas para toda a eternidade. Pais e mães, vocês aceitam esse chamado de Deus? Mãe, de forma especial, você aceita esse trabalho que Deus coloca nas tuas mãos? É um trabalho muito grande, um trabalho também que vai te trazer grande alegria e um trabalho que você terá a presença do Deus do universo com você. Você não estará sozinha, mas você estará Ele junto com você, preparando, ajudando a preparar a tua família para o caminho do Senhor. Que cada um de nós, né, possa tomar posse, né, e que cada uma das nossas famílias possa estar preparada para esse dia tão grandioso, quando o nosso Senhor Jesus voltar, né, e possamos estar ali com os nossos queridos, juntamente conosco, para subir para os céus. Amém.